E aí, galera que assiste o meu canal, hoje eu estou aqui com a minha digníssima esposa Débora. Uma convidada que nunca vem. Uma convidada mais do que especial, que está sempre aqui conosco no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre casamento em crise. O que fazer? Se você é casado, se você vai casar, você precisa ver esse podcast. Não sai daí, arrasta para cima. Hoje a gente vai falar sobre crise, né, com base na nossa experiência. A gente tem quase 20 anos de casamento, então já é um tempinho legal. Tiveram algumas crises no meio do caminho. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente fez durante o tempo de crise. Todo mundo sabe que a gente é missionário, a gente viveu 8 anos no Senegal. E o que a gente fez e faz, né? O que a gente fez e faz, porque as crises estão sempre vindo, né? A vida está mudando. Então, o que a gente tem feito para superar essas crises? E tem muitos casais, né? Acho que a gente está fazendo esse podcast por isso também. Primeiro, a gente fez um podcast sobre casamento e as pessoas pediram o podcast 2, né? Então a gente está aqui, na verdade, atendendo a essa demanda. Pagando uma dívida. Pagando uma dívida. E tem muitos casais procurando a gente, pedindo conselho. Né? Então a gente também quer produzir esse conteúdo para fortalecer esses casais que estão pedindo conselho também. E você que está aí na sua casa, que quer, junto com seu marido ou com sua esposa, faz a pipoca e senta na frente desse podcast, porque é para você. Antes de tudo, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, porque toda segunda e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Sim, se você deixa o like agora. Já deixa logo. Se você não gostar, depois você tira. Você tira, exatamente. Mas deixa agora, porque depois você vai esquecer. E se você está na plataforma Spotify, né, podcast, Google, podcast, alguma coisa, você já se inscreve aqui no podcast, porque tem conteúdo sempre aqui. Se você está dirigindo, compartilha com os amigos, está correndo, está pedalando, sobretudo com casados ou pessoas que vão se casar, porque é muito importante você ouvir as dicas que a gente vai trazer nesse podcast. Vamos falar sobre crises, né? Sobre crise. A crise, ela é boa ou ela é ruim? Eu queria começar por esse lugar. Ela é uma oportunidade de aprendizado, ela é uma oportunidade de correção, ela é uma oportunidade de autoconhecimento, né? Porque aí eu fico me conhecendo mais, descubro quem eu sou, quais são os dispositivos que me fazem explodir, perder a calma, até onde eu consigo suportar. Então, assim, eu posso dizer que a crise é como uma faca, né? Ela pode ser usada para uma coisa boa, para cortar alimentos, para alimentar pessoas, mas ela também pode ser usada para matar alguém. Então, ela por si só não é uma coisa ruim, apesar de não ser agradável. Ela pode levantar o tapete, né? Para que seja, de fato, trabalhada algumas questões. Mostrar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser limpo, né? Onde é que a gente precisa ser curado muitas vezes. Às vezes, inclusive, como indivíduo. Às vezes, nem é uma coisa do casal, é uma coisa individual, né? Que alguém traz e que gera uma crise nos dois porque estão juntos ali. Mas o que é importante a gente saber e a gente esclarecer desde o início é que crise não é abuso, crise não é violência. Ok. Né? Muito então, bom esclarecer isso no início. Se você, só lembrando aqui, deixando muito claro, se você vive em um relacionamento abusivo, onde você tem medo de alguma forma, você provavelmente está num relacionamento abusivo. Seja medo de ter alguma coisa física, sofrer alguma agressão física, ou psicológica, ou patrimonial, né? Medo que o seu parceiro pegue suas coisas ou não dê acesso a dinheiro, né? Negue para você algo que é seu por direito, ou que você precisa para viver. Então, assim, acende esse alerta, procure ajuda, das autoridades mesmo. Se você sofre qualquer tipo de abuso físico, a gente não está aqui para aconselhar você a continuar no seu casamento. Nesse momento, você precisa de buscar ajuda. De ajuda. De repente, um advogado, de repente, ir na delegacia da mulher, caso você seja mulher. A gente não está aqui para dizer, olha só, teu marido te bateu e você precisa buscar a solução para isso. Não, a solução para isso, de fato, é a separação, é ir na polícia, buscar um advogado. Violência é o limite. A gente não vai, de forma alguma, dizer que isso é uma simples crise. Então,
Tem que ficar muito claro. Muito claro, exatamente. A gente está aqui para tratar crises resolvíveis, questões simples que muitos casais têm buscado, têm procurado se divorciar sem necessidade. Porque tem jeito, e através desses conselhos que a gente quer trazer para você, você pode restaurar o seu casamento, pode até melhorar a sua relação com o seu cônjuge. Então, violência não é crise, ok? Violência é crime. Não vamos continuar. Então vamos continuar. Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é assim, como que as crises começam? Como uma crise começa? Exatamente. Onde vem isso aí? Primeira coisa, o casamento é a comunhão entre dois seres humanos que foram forjados, foram criados de forma diferentes, em lugares diferentes, por pais e mães diferentes, com educação diferente, muitas das vezes de classe social diferente. Então esse casal, por se apaixonarem, querem conviver juntos. Primeira coisa. Lindo. Lindo, maravilhoso, coraçãozinho para você. Só que quando você vai conviver com a pessoa, você traz toda a sua bagagem psicológica, de tudo que a sua mãe ensinou a você, de tudo que seu pai ensinou a você, de tudo que você aprendeu tendo seus pais como uma referência para dentro da sua família. Só que é uma família nova, é um marido novo, é uma esposa nova, não é o seu pai e sua mãe. Então, nesse momento do casamento, você vai tentar alinhar expectativas. E quando você tenta alinhar com a forma da sua casa, começam as crises. Porque você vai estar chocando com a forma da casa do seu parceiro. Normalmente, homens querem mulheres igual à mãe, né? E normalmente mulheres querem homens igual o seu pai. Se você teve uma boa educação, se seu pai era aquele cara protetor, cuidadoso com a sua mãe, você vai buscar isso no seu esposo. Se a sua mãe possivelmente... Isso inconsciente, né? Tudo isso é inconsciente. Então, quando você está com essa pessoa, você precisa estar satisfeito ou satisfeita. Porque, na verdade, na relação, as pessoas buscam se satisfazer. E esse é o grande problema, para a gente começar aqui a nossa discussão. Normalmente, eu casei com Débora para me satisfazer. Ou seja, eu busco em Débora uma satisfação pessoal. E quando ela não me satisfaz... Eu quero que ela me faça feliz. Eu quero que ela me faça feliz. E quando ela não me faz feliz, e quando ela não me satisfaz, eu acho que, de repente, Débora não é a mulher para eu viver e eu quero me separar de Débora. Porque a gente vive numa era em que as pessoas são muito descartáveis, né? A partir do momento em que alguém não está atendendo mais a minha expectativa, não está mais me satisfazendo de alguma forma, eu posso me livrar dela. Normalmente, a gente quer se desfazer das pessoas como se elas fossem objetos. Sim. Objetos obsoletos, né? E... Fazer feliz. Ok, então normalmente a gente quer satisfazer a nós mesmos. E a gente não tem noção de que o casamento é eu satisfazer o outro me satisfazer. É a gente alinhar expectativas e agora com esse novo mundo, esse novo universo, a gente tentar construir algo novo. Então, isso significa que o tanto que eu quero que o meu parceiro me faça feliz, eu tenho que me empenhar com a força igual para fazê-lo feliz também. Exatamente. Por exemplo, é muito importante. E é muito importante a gente conhecer o outro, porque normalmente, e aí você que está aí nos assistindo, se você é um casal novo, eu estou dizendo um casal novo, um casal desde o primeiro dia até o 5º ano, né? Você é um casal novo. Os 5 primeiros anos. Os 5 primeiros anos você tem muitas crises. E aí, nesse momento, você ainda vê o seu parceiro, sua parceira, como uma concorrente, um concorrente. Então, você começa a brigar, a concorrer com a pessoa, né? Meio que marcar território, né? Você faz umas birrinhas assim, indo... Eu lembro que eu estava, nesse ano, aconselhando um casal lá no Senegal. E eu estava falando em francês, né? Aconselhando em francês. E o cara, ele disse... eu preciso ensinar francês a ela não fala muito bem. Ele falou mal da mulher na minha frente. Na hora, eu engrossei e disse, nunca fale mal da sua mulher. Ainda não é mulher, eles estão noivos, né? Vão casar, na frente de ninguém. Ou seja, nunca exponha a sua mulher. E é um defeito de muito homem e muita mulher. Se isso já é ruim, imagine na frente da própria pessoa, porque aí é humilhante também, né? Além de você estar expondo seu parceiro, você ainda está humilhando. Então é muito comum os homens se juntarem para falar mal
das fazer mulheres. comentários. Ou até mesmo na sim. frente. Ah, fulano não faz isso, fulano faz aquilo. E aí, se a pessoa engrossar, você fala, calma, eu tava só Calma, tava brincando. só brincando. Então, assim, uma das Isso coisas é muito que feio. uma das coisas que eu e Débora a gente aprendeu, claro, a gente acabou aprendendo ainda muito tarde, mas porque ninguém ensinou pra gente, por isso que eu acho que a gente, enquanto casal mais velho, a gente precisa ensinar isso para os novos casais. Valorize seu esposo, valorize a sua esposa, sobretudo na frente da família. Mas calma, a gente vai Vai chegar chegar lá nesse ainda, tema. mas a gente ainda tá aqui como as crises começam. Você tá muito empolgado, mas eu Mas preciso isso lhe é uma puxar. coisa muito importante, Sim. né? No começo você tem essa concorrência. E aí eu vou tentar mostrar que eu sou melhor, ela é melhor. Fica uma guerrinha, né? Uma picuinha. Às vezes um diminuindo o outro, né? Sim. Isso é negativo, porque quando eu diminuo Débora, eu estou me diminuindo. No casamento, não sei se você lembra, mas vocês se tornaram uma só carne, né? E isso foi dito, né? Se você fez uma festa ou não, ou se um pastor, um padre, algum líder religioso falou isso para você, você se torna uma só carne. Então, se eu falo mal dela, eu estou falando mal de mim. Sim, Se ela está falando mal de mim, ela está falando mal dela. sim. Porque agora somos um. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente mencionar é que muitas vezes a gente entra em crise pelo simples fato de não ter dado ao parceiro o benefício da dúvida. Que vem muito disso que você falou, de tratar o outro como concorrente. Exatamente. Porque assim, se eu sei que você me ama, se eu sei que você me escolheu, se eu sei que você não está competindo comigo, se eu sei que quando você ganha, eu ganho, e em algum momento você me magoa, ou vamos elaborar mais isso, se eu me sinto magoada com alguma atitude sua, por que não respirar fundo e pensar assim, ele não deve ter feito de propósito. E conversar, né, mais de boa, sem necessariamente acusar o outro, sem começar essa coisa de já ir assim, me machuquei, então eu vou devolver. Vou machucar Vou devolver também, vou machucar, não vou deixar barato. Esse é um fator de início de crise, né? Quando você não dá, você não permite que o seu parceiro, você não permite ao seu parceiro o benefício da dúvida. Exatamente. É muito interessante isso, porque esse espírito de concorrência entre os casais, e no início do casamento, nesse intervalo de 5 anos, os casais ficam muito machucados. E você cria feridas que muitas das vezes são irresolvíveis. Sim. Que muitas das vezes, logicamente, levam ao divórcio. Por exemplo, nesse momento, você falar coisas que machucam. Se a pessoa contou algo para você e você usa aquilo como uma arma para ferir. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo e isso pode criar uma ferida que você não vai conseguir resolver mais durante o processo. Porque assim, se tem alguém no mundo que pode machucar o parceiro, é justamente o outro parceiro, porque né? conhece a Porque pessoa. é quem conhece mais profundamente no mundo. É diante de você que eu mostro as minhas maiores vulnerabilidades. Seja contando, né? Eu verbalizando para você, ou seja convivendo e você vai vendo quais são minhas vulnerabilidades. E aí você pega e você usa isso contra o seu parceiro. Isso é um é negócio inadmissível. assim, é muito, muito sujo isso. Isso é inadmissível. Se você faz isso e você fez isso, você está muito equivocado, porque você não só não vai dar certo nesse casamento, como não vai dar certo em outros casamentos. Porque isso é maldade, inclusive. É maldade. Você está sendo mal. Você está sendo do mal. Fora que quem é cristão acredita que Jesus nos ensinou para dar outra face, né? Então, você precisa sempre dar o benefício da dúvida. Vou buscar, vou tentar ajudar, vou me acalmar. Claro. Então, eu acho que a gente vai esmiuçar mais isso lá para frente. Aí agora a gente pode conversar um pouco sobre as maiores razões pelas quais uma crise começa. Quais são os maiores fatores geradores de crise? Né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né, de começar a gravar, e a gente começou a pensar em alguns. Pra gente lembrar das nossas crises, né? Porque assim, só para vocês entenderem um pouco da nossa história, nós casamos muito novos. Exato. Né? A gente casou com pouquíssimo tempo de namoro. Crianças não façam isso em casa, porque é complicado. E a gente teve que passar aí os primeiros anos do nosso casamento se entendendo e resolvendo crise atrás de crise, né? Foi difícil.
a gente teve ajuda, uma das coisas que a gente vai falar aqui. E Deus foi tão misericordioso com a gente que ele fez a gente ser restaurado, caminhar em maturidade um pouco mais. Tanto é que a gente já está caminhando aí para os 20 anos de casado. E ao longo da nossa trajetória, Deus foi colocando, né, quando a gente se consolidou mais, né, como um casal mais maduro, Deus foi trazendo para a nossa vida alguns casais para a gente abençoar com a nossa experiência, né? Exatamente. Então a gente também tem, ao longo aí do nosso caminho, uma experiência boa, né, considerável, com aconselhamento de casais. Exatamente. Inicialmente, os maiores problemas de crise é você tentar alinhar expectativas, né? Essas expectativas não conseguem se alinhar. Expectativas desalinhadas, então esse é um fator. Uma coisa que é muito importante, normalmente os casais eles não têm outros casais que possam estar dando bons testemunhos. Hoje o divórcio ele é algo muito comum, né? As pessoas se separam, casam, porque elas estão sempre querendo buscar a felicidade. E os novos casais estão olhando para os mais velhos e você não tem um bom exemplo, né? De então pessoas... a gente pode falar da falta de referência. Né? Falta de referência. Por exemplo, eu fiz algumas besteiras no início do nosso casamento, casando muito rápido, por exemplo. Sim. Mas isso com certeza aconteceu porque eu não tinha um adulto do meu lado. Alguém que fosse referencial para mim e para você. Normalmente você tem pessoas que são boas na sua vida, tudo, mas elas não são exemplo nessa área de relacionamento. E eu tenho visto assim que mesmo as pessoas mais velhas, elas agem de forma muito imatura. Às vezes você vê uma pessoa já com seus 50 anos, mas age ainda... Se comportando... emocionalmente, né? Não amadurece. Não amadurece. Ou mostra atitudes e não sai infantis. Não sai desse período dos 5 anos, mesmo com 20 ou 30 anos de casamento. E acaba que é muito ruim, porque você poderia estar sendo uma referência para quem vem depois de você. E você fica nesse loop eterno e você não vai se permitir ser usado por Deus para ajudar, né? Para segurar na mão daqueles que estão vindo depois de você. Isso é muito triste. E fora que você está perdendo seu tempo. Você está casado, mas você não casou ainda. O casamento, ele não acontece na igreja, ele não acontece no cartório, ele acontece aqui na sua cabeça. Né? Nós, religiosos, católicos, cristãos, né, de outras religiões, cada um tem sua forma de realizar o casamento dentro da sua religião, mas o casamento acontece aqui na mente. Então eu conheço muitos homens que estão casados, vivem com suas mulheres, mas não casou ainda. Não casou ainda no sentido de assumir o seu posto, ser responsável, tratar bem a sua mulher, dividir as tarefas de casa. Ou seja, ter responsabilidade de fato com aquilo que ele assumiu diante da sociedade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, precisa casar aqui na sua cabeça. Você não é mais uma criança, você não é mais dependente de papai e de mamãe, você é um adulto que tomou a decisão de casar e você precisa estar 100% envolvido, comprometido Exatamente. Com essa nova fase da sua vida. Uma maior característica de pessoas que não se casam e estão casadas é que qualquer briga que ela tem, ela volta para casa da mãe. Ou falar mal do parceiro para a família. Ou falar mal do parceiro para a família. Mas a casa da mãe é uma característica muito forte. É um clássico. Então, tanto homens como mulheres. Eu fui aconselhar um casal esses dias e quando eu cheguei lá, o cara foi para casa da mãe. Ou seja, ele não casou ainda. Porque quando você casa e você sai de casa, primeiro, você deveria, mesmo que você tenha uma discussão, tenha uma crise, não sair de casa, né? Esse primeiro é um conselho que eu dou para você. Não saia de casa, nunca saia de casa. Mas se você é um homem ou uma mulher que saiu de casa para viver a sua vida, você nunca volta para casa da sua mãe. Você aluga um lugar, você vai morar com a casa de um amigo, mas você nunca mora na casa da sua mãe. Ou seja, quando você volta e tem a casa da sua mãe como referência, significa que você não casou. É aquela coisa assim, qualquer coisa... Segunda característica de quem não casou e que quer encontrar uma mulher igual a sua mãe ou seu pai, você volta para casa deles. Ou seja, aquele é o seu referencial. E você nunca, Débora nunca vai ser minha mãe.
fulano nunca vai ser seu pai, eu nunca bom, vou né? ser o pai de Débora. Exatamente, exatamente. Então, eu costumo até dizer, olha só, você não faz com a sua mãe o que você faz com a sua esposa, ela é sua esposa. Sim. E a sua mãe é a sua mãe. Mas, sobretudo, os homens. Os homens, eles demoram mais para casar. E as Porque a mulheres sociedade mima mais os homens. mimam mais os homens. As mulheres mimam mais os homens. Sim. Porque homem é nascido de mulher. A sociedade de uma forma geral. Não, e a sociedade... As pessoas são muito mais tolerantes com os homens, com os erros dos homens. Exatamente. Mas as mulheres criam os homens para serem independentes. Eu acho que é um jogo da sociedade. E aí é que tá. O homem cresce, ele cresce mimado e ele não quer sair da barra da mãe. E quando ele sai da barra da mãe, ele vai para casa da mulher, ok? Na expectativa de que ela vai ser igual à mãe. E quando ela não supre essa expectativa, ele volta para onde? Para casa da sua mãe. Para a barra da saia da mãe. Para a barra da saia da mãe. Então, para você que está aí e você vive em crise, isso é uma característica muito importante. Você não pode voltar para a casa da sua mãe. Não volte para a casa da sua mãe. Você precisa casar. Você precisa ser homem. Saia de casa, ok? Para viver com a sua mulher. Ocupe o seu lugar. As crises vão vir, os problemas vão vir. Seja homem e frente de frente, né? Vá para cima, tente resolver, busque a sua esposa, busque ajuda, mas andar para trás nunca. Mas é uma característica de homem que não casa, é sempre voltar para casa da mãe. A gente tá falando de homem especificamente porque com os casais que a gente aconselha, eu não lembro nunca de ter tido um problema assim com mulher. Acho que praticamente 100%, né, de quem tem esse problema é o homem que é um meninão e quer ficar voltando pra barra da saia da mãe. Por isso que a gente tá pegando mais pesado com o homem, tá? Pegando mais pesado. Mas também as mulheres acabam tem alguns tendo... outros fatores geradores de crise. Não, e também nesse caso, né, a mulher normalmente, ela quer segurança. Sim. Não que ela não possa trabalhar, ter a sua vida, mas ela quer segurança. Ela quer saber que ela tá com um homem. Não é homem que transa, que faz sexo, não. É homem, homem, homem. Homem que vai dar segurança, não segurança para ela de forma física, mas a ideia de que ela saiu de casa para viver com alguém que vai de fato viver com ela. Que vai zelar pelo lar, pelo ninho, pelo né? casamento, exatamente. E vai fazer, e vai pagar o preço que tiver que ser pago para manter aquilo ali. Exatamente. Então, o homem normalmente, ele casa, ele tem muito medo, o homem, de mulher segura. Então, quando você é muito segura, normalmente o homem, ele vai tentar gerar insegurança em você. Isso gera muita instabilidade no casamento, gera muito problema no casamento. Porque o homem, como ele é muito inseguro, ele precisa gerar insegurança na vida da mulher para fazer com que a mulher coma na mão dele. Claro, mas aí a gente tá falando assim, de um casal disfuncional, né? Porque uma pessoa... Todo mundo. Bem tratada, curada na vida, não vai apresentar esse tipo de... Tá, mas isso é algo muito comum nos aconselhamentos que eu dou. Entendi. Você vai ver uma mulher... E aí a gente tem o problema do machismo, a gente tem um problema de fato dessa... E já se torna muitas das vezes uma relação abusiva. Eu vejo muitos casais casados há muito tempo em que o homem faz com que a mulher se sinta insegura. Ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher inteligente. Ela poderia muito bem manter a casa sozinha, mas ele faz com que ela se sinta insegura para alimentar. Não atinja o potencial. Não atinja o potencial. Entendi. E isso é muito importante. Você precisa estar casado, estar casada com alguém que seja seu parceiro e seja sua parceira e faça com que você atinja o seu potencial, caso você queira. Isso é muito importante. Você um compromisso mútuo. Né? Um compromisso mútuo. Isso aconteceu muito com a gente. Né? Quando eu e Débora a gente se casou, a gente não fazia faculdade. Então Débora fez faculdade, depois eu fiz faculdade, depois ela fez pós. Ela me ajudou muito assim, me dizendo: Carlinhos, vai lá, se inscreve, faz a tua pós. Então, a gente ama muito ver o outro crescer. E vibra, né? Vibra. Eu acho que nós somos os maiores fãs um do outro. Exatamente. A gente, de fato, olha para o outro e diz assim: meu irmão, essa pessoa é muito top. E aí vem uma questão que é muito importante na relação, que é você admirar o seu cônjuge. A admiração, sobretudo para a mulher.
Então, a perda da admiração é um sinal de alerta, tipo, enorme, né? Exatamente. Se você não admira o seu marido, principalmente a mulher, o homem ele pode até não admirar a mulher. Para ele não é muito forte isso. Mas a mulher precisa admirar o homem. Se ela não admira o homem, o casamento tá à beira do abismo. Mas é bom o homem admirar a mulher também, né? Não, é muito bom. Eu acho que talvez sejam características diferentes, assim, Mas, por que exemplo, a mulher admira no homem que o homem admira na mulher. Não, eu acho, por exemplo, quando a mulher olha para o seu marido e olha para ele e diz assim... É um banana. Por exemplo... Não posso contar com ele. Tem alguns casais que eu dou mentoria em que a mulher fala mal dele, não admira ele. Diz, olha, não vai rolar, ele não vai fazer. Ele não entrega. Ele não é homem suficiente. Então, isso é um problema muito grande, porque tem muito homem se achando machão no mundo todo, mas não consegue ser machão em casa para a mulher, cumprindo o seu papel de homem. Machão no bom sentido. Machão no bom sentido. Ser um homem que é presente na vida da mulher, que apoia a mulher, que é um colabora, bom pai, é um que é bom pai, amoroso, que cuida dos filhos para que a mulher possa estudar, que divida as tarefas de casa, né? Alguém que a mulher olha assim e faz, poxa, eu tô bem. Que bom que eu tenho esse cara como companheiro. E a mulher, por que que tá? O homem pode sentir prazer em ver bunda e peito, mas a mulher não sente tanto prazer nisso. A mulher sente prazer na admiração. Sim, é verdade. E você é mulher, sabe disso. É você olhar para o cara, tá, você pode ser feinho, ser gordinho, enfim, isso não é bom para a saúde, beleza. Mas assim, a mulher olhar e dizer, meu irmão, velho, o cara se garante. O cara se garante. Naquela hora que deu aquela ventania, aquela tempestade, ele foi lá, acalmou. Ele resolveu. Ele teve sabedoria, teve presença de espírito, inteligência. E mesmo que a mulher, ela consiga fazer isso, como você, é muito inteligente, viaja várias vezes, você fica em casa, você cuida dos meninos, você trabalha, você entrega, mas você precisa me admirar. E quando a admiração, você perde a admiração... É bronca, né? É bronca. E outra coisa, quando a mulher perde, é muito mais sério do que quando o homem deixa de sentir prazer com a esposa. Ou quando ele não admira mais o corpo da mulher. Porque o homem ele tem uma perspectiva diferente da mulher. O homem ele é muito, muito físico. O homem ele olha para a mulher e diz, meu irmão, essa é minha mulher. Eu gosto dela, eu gosto do corpo dela. Eu gosto da forma como ela fala, eu gosto da forma como ela cuida. Né? A perspectiva é diferente do homem para com a mulher, mas da mulher para com o homem também é diferente. Então a mulher, ela precisa admirar o cara. Ela tem dinheiro, ela trabalha, ela é forte, ela é poderosa, ela poderia morar sozinha e viver sozinha. Mas ela precisa admirar. E eu tenho visto muitas meninas perdendo a admiração. E quando isso acontece, é um risco muito grande. É muito arriscado. E eu acho que a gente pode falar... É um sinal de alerta grande, né? Não, eu ainda tô assim, é porque tu saiu desenvolvendo, empolga, né? Exatamente. Mas eu ainda tô aqui como nas maiores razões, né? Os maiores fatores que geram trauma. Então... Geram crise. Que geram crise, desculpa. Não, é porque eu li aqui... Então você falou o quê? Da perda da admiração. Perda da admiração. Porque o cara não cumpre o seu papel, explora a mulher. Você também falou de não dar o benefício da dúvida, né? De você tratar o outro como um concorrente, de você não confiar no outro, de você ficar tendo essa concorrência e machucar o outro, usar vulnerabilidades. Exatamente. Uma outra coisa que a gente tinha conversado antes, que a gente colocou aqui para abordar, a questão dos traumas. Foi você que mencionou isso, eu me lembro quando a gente estava conversando um pouquinho antes. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? É muito importante. É engraçado isso, porque quando eu casei com Débora, e aí você tem traumas do seu relacionamento passado, você tem traumas de algum abuso que você tenha sofrido, seja ele moral ou sexual, você tem uma vida passada, né? Claro, se você casar aos 30... você tem muito mais uma vida passada. Sim. Se você casa aos 40, ainda é muito mais. Se você casa aos 20, provavelmente, como a gente casou, né, com 20, 21 anos,
provavelmente esses traumas vão vir da sua vida com a sua família. Sim. Então, quando você chega dentro da sua relação, possivelmente esses traumas vão perturbar o seu casamento. É alguma coisa, então, que está previsto aí para esses primeiros anos de casamento. Primeiros anos. Pode ser, por exemplo, algo alinhado à forma como você convive na casa. Limpeza, organização. Fulano é muito desorganizado, mas fulano é exageradamente organizado. E isso pode gerar muito desconforto. Por exemplo, você ter uma noite muito gostosa na frente da televisão e da meia-noite você diz, vamos dormir? Mas e a mesa? Quem vai tirar a mesa? E você dizer, a gente tira amanhã de manhã e lava os pratos. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que a gente teve no nosso casamento. Eu já ia dizer, é uma indireta. É uma indireta? Não, era uma indireta, porque você agora pode deixar, né? Eu Trabalhou tô melhor. A gente trabalhou essa crise já. Porque é muito importante. Se possivelmente a gente tem essa forma de ser na nossa casa, e agora você quer ficar mais tranquilo. E, por exemplo, se sua mãe ou seu pai era exageradamente cuidadoso com a higiene da casa, e eu tô falando exageradamente, não quer dizer que a gente não seja, isso pode ser algo que venha a oprimir a pessoa. E às vezes também tem o contrário, né? Se a pessoa não tinha cuidado nenhum, você traz isso como um trauma para o seu relacionamento, porque você diz assim, no dia que eu tiver minha casa, vai ser eu relaxado. vou fazer diferente. Não, então, eu tô falando se era exageradamente descuidado. Exatamente. Aí a pessoa promete a ela mesma, né? Que no dia que ela tiver a casa dela, vai ser tudo arrumadinho, tudo no lugar. Porque a pessoa desenvolve essa necessidade de ordem por não ter tido. Por não ter tido. Esse sonho. E às vezes, por exemplo, você perde a oportunidade de fazer algo bacana com o seu marido. Ou a sua esposa. É o momento, um sábado à tarde, relaxar, você né? comeu e você diz, deixa aí os pratos, depois a gente lava. Porque isso tá ligado também à necessidade de controle, né? De controle. Então, tem uma hora que para relaxar você precisa abrir mão do controle. Isso. E aí é problemático, porque você nem na hora do lazer quer... E às vezes eu vou controle. visitar algum casal e eu percebo isso. Vamos ficar, vamos conversar, porque já a gente vai embora. Não, eu tenho que deixar minhas coisas limpas. Deixa eu fazer o papel agora de advogada do capeta. Do diabo. É o seguinte, às vezes você tá relaxadíssima lá, curtindo e tal, não sei o quê. Aí maridão vira e faz assim, deixa isso aí, amanhã a gente cuida. Mas no dia seguinte não cuida. Acontece. Então, às vezes, a pessoa vai se estressando porque ela sabe que no dia seguinte ela que vai ter que dar conta daquilo sozinha. Então, ela relaxa. Mas isso aí é um caso diz assim, à parte, né? Sim, mas acontece muito. Tô relaxada, mas eu sei que amanhã eu vou passar raiva porque eu vou ter que limpar essa bagunça toda sozinha. Então, a gente precisa lembrar que... E fazer um acordo, né? A casa é dos dois. Vamos fazer uma festinha? Vamos. Mas olha, depois da festinha... Precisamos trabalhar juntos. Porque senão fica todo mundo conversando e a mulher trabalhando. Geralmente é a mulher, né? Geralmente é a mulher que fica trabalhando. Mas é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente herda, né? Traumas. Que são costumes herdados. Sim. Outra coisa, se você mora numa casa onde as pessoas não são organizadas financeiramente... Sim. E aí você traz essa falta de organização. E aí é um dos outros fatores aqui que são finanças, né? Então a gente pode falar nisso. Exatamente. Então, outro fator gerador de crise, finanças. Finanças. Então, por exemplo, tem pessoas que viveram em casas totalmente desorganizadas, onde os pais viveram afundado em dívidas, pagando aluguel a vida toda. Quando ela casa, duas coisas. Ela pode vir para uma relação também querendo se afundar em dívida, ou ela diz, eu não quero viver assim, eu quero me organizar. E aí, se o seu parceiro é uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não faz questão, uma pessoa que gasta todo o dinheiro, você vai ter conflitos seríssimos. Por quê? Porque você tem uma disfunção de expectativa. Uhum. Eu tenho uma expectativa de trabalhar X tempo para me aposentar, para juntar, para investir, e a outra pessoa, ela vive a vida, ela gasta seu dinheiro como se não tivesse o amanhã. Porque assim, quando a gente fala de finanças, a gente tem um estresse ou outro agora, e é importante mesmo
resolver isso com o parceiro, alinhar com o parceiro, porque vocês só vão sentir, né, as consequências das escolhas de vocês lá no futuro. Provavelmente quando vocês forem se aposentar, né? Então, assim, a questão das finanças é muito importante. Ou no momento de crise. Ou no momento de crise financeira, né? Se Financeira. você precisa lançar a mão de algum recurso, olha para um lado, olha para o outro, não tem, A gente porque não teve se agora organizou. um alto índice de divórcio durante a pandemia, por exemplo, Sim. onde pessoas saíram do trabalho, eles não tinham reserva, e aí queimavam tudo, né, na expectativa de que eles tinham um salário todo mês, e aí tiveram crise e muita gente se divorciou durante a pandemia. Sim. Então é muito importante que você tenha nesse momento, e aí a gente pode falar dessa terceira pessoa ou um casal, referência, alguém que seja mentor. Praticamente hoje não dá para caminhar sozinho em nenhuma área da sua vida, né? Eu tenho mentor nessa área de casamento que eu posso buscar ajuda, eu tenho mentores na área financeira que eu posso buscar ajuda, eu tenho mentores na área de missões, né? Nós somos missionários. É muito bom você ter, se não é um mentor para tudo, mas um mentor pelo menos em cada área da sua vida. Alguém que seja exemplo em uma determinada área. Né? Você pode encontrar uma pessoa que seja exemplo em algumas áreas e você ter toda essa mentoria, mas não estou falando de mentoria de internet. Maravilha, né? Que você paga caro, não. Mas pessoas que você conhece e que pode ser uma referência um amigo para quem você pode pedir ajuda. Exatamente. Mas tem que ser referência na área que você está buscando. Sim, lógico. Porque se você busca, tem muito casal que busca uma amiga ou um amigo que não é referência, ou seja, essa pessoa vai aconselhar você mal. Agora, assim, só conceituando ser referência. Ser referência não significa necessariamente ser famoso, né? Não precisa ter mais de 100 mil seguidores no Instagram, não é isso. É ser alguém que você conhece e que gerencia bem a sua dificuldade. Pessoas que estão ali ao redor dessa pessoa validam ela como alguém que é competente nessa área. Exatamente. Seja famoso ou anônimo, mas que tenha um mínimo de respaldo ali. Exatamente. É importante dizer isso, porque hoje em dia, né, tudo é redes sociais, tudo é aparência. Então, eu sei alguém que você mais não velho tinha da sua igreja, exatamente. Mas é importante a gente deixar alguém mais velho da sua igreja, alguém que você conheça. Eu acho que isso deve ser um acordo feito no início do casamento também. Se você está vendo esse podcast e você quer se casar, a gente se comprometer em buscar ajuda sempre que a gente tiver crise. Sim. Eu acho que eu já fiz 3 casamentos, eu acho que eu vou falar isso também nos casamentos que eu vou pregar a partir de agora. Fiz 3 casamentos significa que ele eu preguei nos casamentos, né? Então, assim, a gente precisa falar isso nos casamentos, porque a maior parte dos casamentos se acabam porque eles não buscam ajuda. E época de fazer acordo é quando não tá em crise, tá, gente? Então, assim, espero que no dia que você passar por uma crise, você tenha tido a oportunidade de fazer acordos antes. Exato. Isso, né? Quando você tá em terra firme, quando o barco, né, tá em terra firme, é que você vai lá trabalhar, tapar o buraco, firmar ele direitinho, aí lança no mar. Dá uma tempestade, se o que você fez quando ele estava em terra firme foi bem feito, ele não vai afundar. Não vai afundar. Ele vai aguentar a tempestade. Então é importante ter isso em mente. Uma outra coisa que a gente colocou aqui foi a questão assim dos objetivos, né? Um fator gerador de crise é quando em algum momento os objetivos ficam diferentes e aí tem a ver com autoestima, né? Mexe aí com casal, com o outro, quando começa a caminhar um pouco em direção separada. Eu tenho dado aconselhamento para alguns casais, por exemplo, em algum momento, um ou outro começa a cuidar mais do corpo. Por exemplo, agora mesmo, Débora, eu comecei me cuidando mais. Sim, eu era terrível. Né? Débora era bem, apesar de não ser, sedentária. De não ter muito sobrepeso, né? E hoje não tá bem magrinha porque tá fazendo exercício físico. Eu chamava de falsa magra, né? Aquela magra com pochete. Exatamente. Eu sempre fui gordinho e o gordinho ele já denuncia de cara, né? A gordura por conta da questão física. E eu comecei a fazer exercício e Débora não fazia. Isso foi no período da pandemia, tá? Em 2020. Aí era ótimo, porque ele saía para caminhar e eu ficava no sofá vendo Netflix e comendo salgadinho. E o que aconteceu?
Claro, a gente estava no campo missionário, eu estava fazendo isso para não morrer, porque o meu cardiologista disse ou você faz ou você morre. Não era uma questão de estética, mas muitos casais aqui na cidade, quando um ou outro busca fazer academia e o outro diz eu não gosto de academia, entenda, não estou dizendo para você fazer academia, mas também buscar alguma alternativa de esporte. Por exemplo, hoje a gente acordou e caminhou 5 quilômetros. Sim. Não Mas é... assim, só para concluir a história, que ele começou me puxando para fazer exercício, aí eu comecei a fazer com ele. No primeiro dia eu odiei, eu queria morrer a cada segundo. Depois eu... Viciou. que esse negócio é bom, porque na hora da raiva, mas depois, né, dá uma sensação boa de relaxamento e tal. Eu falei, gostei desse negócio. Comecei a fazer. Exatamente. Avancei. Parei, fui além das caminhadas, né? Não parei, mas ultrapassei as caminhadas. Fui atrás de uma personal E trainer hoje para faz musculação, passar musculação e tudo. Hoje em dia sou ratíssima, né? Treino Exatamente. 6 dias por semana, só folgo no domingo. Então, E Carlinhos está com essa dificuldade, principalmente porque tá eu viajando viajo muito, é. então tem dificuldade com rotina. Então e eu tal. faço minhas caminhadas. Eu deixei de consumir açúcar, já faz 2 anos, né? Débora também alinhou a alimentação. Aqui também em casa sou eu que piloto o fogão, então ela acaba comendo o que eu como. Eu lavo os pratos. Exatamente. E o que aconteceu? Eu tenho visto muitos casais, e isso é muito perigoso, tá? Um ou outro que vai para academia e o outro não faz nenhum tipo de exercício físico. Não busca nenhuma alternativa. Exatamente. E eu estava aconselhando um casal onde um dos lados estava muito deprimido, muito cansado, muito acima do peso, e o outro lado estava na academia, Super curtindo, motivadão, tudo né? motivado. E eu estava explicando para eles que quando você faz exercício físico, apesar de eu não ser da área, não ser médico, mas acabei ouvindo isso de um amigo médico, né? Você libera alguns hormônios do prazer, né? Sim. Tem dopamina, serotonina, esses ninas da vida que faz com essas que a coisas aí. gente se sinta muito mais feliz, motivados, e isso, consequentemente, você tem uma elevação de autoestima. Sim. Você se sente mais gostoso, mais forte, mais bonito. Tem esses hormônios que são liberados e depois, com o tempo, você começa a ver o resultado no espelho, né? Você olha e fala, Exatamente. caramba! Então imagine que você, ok? Já está vivendo, já é muito sensível no seu casamento. Você tem algo que não está bem resolvido. Então, a mulher ou o homem começa a fazer exercício físico, o outro lado não faz. Consequentemente, quando você não faz exercício físico, consequentemente, quando você consome muito açúcar, você toma muito café, você toma muito leite, você consome muito carboidrato, você vai ter um problema comportamental. O seu físico, ele vai ser um físico de alguém que consome muito açúcar. Sim. Você vai estar muito mais cansado, você vai estar muito mais indisposto. Isso, consequentemente, pode afetar, não estou dizendo que é uma regra, né? Não é a minha área, mas a sua vida sexual, você vai entregar muito menos, né, na área sexual. E aí Você vai ter variações de humor. Você vai ter que vão variações de afetar a humor vida. que vão afetar. Consequentemente, ali você já está mirando uma diabetes, você já está mirando problemas que podem acontecer, um problema de hipertensão que vão afetar o seu humor, né? Porque a pressão arterial ela aumenta, tudo, papapá. Então, assim, o que eu quero falar é que existe um desalinhamento de expectativa. O homem está na academia, a mulher está na academia, e um está em casa, o outro está em casa. Sem trabalhar isso juntos é muito importante. Fora que na academia você faz amigos também, né? Você faz amigos. É a galerinha. Você vai ter um grupo diferente. Vamos ali comer um açaí. Vamos comer um açaí, vamos sair, vai ter um encontro da galera da academia. Que é tranquilo, mas se o seu parceiro não tá envolvido, aí a gente, né, Ou começa a sua ver... parceira não está envolvida. É. Existe um problema muito sério. Você pode dizer, Carlinhos, não tem nada a ver. Eu estou falando, na verdade, por experiência, por aconselhamentos que eu tenho dado. Casais têm tido problemas. Sim. E aí você possivelmente pode começar a se relacionar com um grupo de mulheres, de homens que estão alinhados com as suas expectativas. E como você está desanimado, insatisfeito na sua relação com alguma coisa, você pode cair na armadilha da traição. E aí você pode, de fato, começar a admirar. Lembra do que eu falei no início? Eu ia falar isso. Principalmente a mulher. Admirar. Porque ninguém pula nos braços do outro, assim, não. do nada, mas justamente, é um círculo de interesses comuns, e aí você, de repente, não tá feliz com quem tá em casa, você já tá vivendo, né, um momento meio que esquisito ali com o insatisfeito parceiro. sexualmente.
emocionalmente ou em qualquer Tô outra falando área. de insatisfação, seja Insatisfação ela qualquer em área. geral. Principalmente o homem, ele pode ficar insatisfeito por não ter sexo. Ele pode estar insatisfeito por ter uma mulher que não tem disposição. Ele vai estar insatisfeito de estar com uma mulher que não atende, por exemplo, que está ignorante, estressada por conta desse autoconsumo. E aí é que tá. Ele possivelmente E aí você começa a pode admirar outra pessoa. começa a admirar outra pessoa. O homem normalmente ele não trai por admiração. Ele vai trair por conta de questões sexuais. Atração. Atração. Isso é um grande problema entre os homens. A mulher, ela pode trair, porque a questão sexual não é o foco. Eu acredito, na parte da maioria das mulheres. Não estou no lugar de fala, mas é o que eu tenho ouvido nos meus aconselhamentos. Mas a mulher, ela começa a admirar. A atração para a mulher geralmente passa primeiro pela admiração. Depois é que ela se torna Exatamente, exatamente. Então, é extremamente arriscado, ok? Você ficar em casa e seu marido fazer esporte, fazer exercício físico. Você ficar em casa e a sua mulher fazer exercício físico. É muito importante que pelo os amor dois... de Deus, assim, só uma coisa, não vai, pelo amor de Deus, inventar que a gente tá dizendo que se a pessoa vai pra academia e a outra não, vai trair. Não é isso que a gente tá dizendo. Eu tô usando a academia como de exemplo. redução de dano. Nem eu e Débora... Seja academia, seja o que for. Por quê? Porque um vai estar muito mais motivado e o outro não vai estar sofrendo, né, o mesmo investimento de motivação do que o porque outro. é aquela coisa, tudo é equilíbrio, né? Então, assim, se independente da área, se tem um que tem um salto de crescimento muito grande. Muito importante isso. Porque vamos né, para outra área. Mas em qualquer área que seja, um salto de crescimento muito grande e o outro fica para trás, precisa haver um acompanhamento desse aqui. Esse que está mais avançado, mais adiantado, ele precisa de alguma forma trazer o parceiro junto, motivar. Exatamente. Ou então envolver nas atividades. Então, digamos que tenha um que tem um perfil mais acadêmico, de faculdade, de estudar e tal, e o outro não é tanto, não se interessa tanto. Não é que você vai fazer o cara fazer faculdade junto com você, né? Mas você vai trazer, você vai compartilhar. Também não quer dizer que um não possa fazer academia no horário, o outro no outro. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que é muito importante que exista uma combinação, um alinhamento na área de alimentação, na área de... Por quê? Para que os dois estejam sofrendo, né, o mesmo investimento nessa área. Passando pelo mesmo processo. Então, e outra coisa, se você está vivendo uma fase da sua vida que o outro não está vivendo, vocês dois vão ter que buscar alguma forma de envolver o seu parceiro nisso. Fazer ele participar. Então, sei lá, ir buscar na faculdade, participar de algum seminário, ir lá, buscar, conversar, conhecer os amigos. Exatamente. Estar presente de alguma forma, porque o que diferencia você de uma pessoa solteira, de uma pessoa que tá na pista? Tem muita gente assim, que tá no trabalho e tem a festa do trabalho. A festa de São João do meu trabalho. Bora comigo? Não, vou não gosto não. Vai lá. É muito importante você também estar envolvido. Marcar presença. Eu vejo muitos casais que a gente nem sabe que o cara é casado. É Lombardi, né? Você só ouve falar, mas não sabe, nunca viu. Então, é muito importante, gente, que você faça parte da vida do outro. Não estou falando de controlar a vida do outro. Eu ia falar mas faça parte da vida do outro. Não é vigiar, não é controlar. É ter prazer em fazer parte, é se interessar genuinamente pelo que está acontecendo na vida do seu parceiro, é deixar ele saber que ele é importante para você. Exatamente. E que você tá junto. Né? Exatamente. Vocês estão juntos, vocês são um. É importante isso. É muito importante. O que a gente colocou aqui foi... Tem um monte de coisa. Tem um outro aqui que é filhos. Acho que teve outros aí que você abordou, você falou de marido acomodado. Isso. A gente não vai precisar falar muito sobre isso, mas filhos, né? A gente é pais. Peraí, a gente é pais, ficou feio. Nós somos pais. A gente ficou esquisito. Nós somos pais e a gente sabe que tem uma época do desenvolvimento dos filhos que é bem delicada. É uma idade em Tem uma idadezinha que eles são muito dependentes. Que ele ocupa todo o espaço, todo o seu tempo. Sim.
E nessa época, mesmo se você for a pessoa mais equilibrada do mundo, mesmo se você tiver o casamento mais saudável do mundo, em algum momento vocês vão aí enfrentar problemas ou ter momentos de irritação com o outro. Porque, gente, é muito cansativo. Então, imagine aí os dois cansados, os dois e nesse dividindo as momento, tarefas, o homem sobrecarregados. O homem tende assim, a acomodar mais. E como nesse período os filhos estão muito apegados à mãe, ela acaba tendo uma carga muito maior. A gente tá falando de quando os filhos são menores, talvez até uns 5 anos, né? De quando eles nascem. Querem aí comer, até tem que uns fazer 5, cocô, xixi, com a até ajuda dos perto de irem pais. para a escola. Quando vai para a escola, melhora um pouco. Exato. Né? Mas, e às vezes nessa fase do desenvolvimento dos filhos, a gente fica com a impressão de que eles nunca vão crescer. Eu lembro que... a gente nunca vai conseguir ser uma coisa que eu faço e mulher muito, de novo. eu me aproximo do casal e digo, olha, vai passar. Sim. Né? Eu estava em Teresina essa semana, final de semana passado, e eu cheguei para uma mãe que uma criança estava correndo, eu disse, olha, vai passar. Ela disse, ai meu Deus, que palavra que você está me dando na minha vida. Porque é muito importante, né? A gente que já teve filho pequeno, né? Nosso filho mais velho tem 22, o mais novo tem 17, faz 18. A gente dá essa palavra também de consolo, né? Para a pessoa. Sim, de esperança, né? Porque é um momento em que você acha que não vai passar. Às vezes a gente acha... E esse é um fator gerador de crise. Gerador de crise. Queira ou não... A mulher, nesse momento, não se cuida tanto. Nesse momento... Nem consegue, né? Pelo amor de Deus. Nesse momento, o marido não contribui muito com as tarefas da casa. E como as crianças estão inteiramente ligadas à mãe, mãe, naquele momento. E o homem, naquele momento, se ele negligencia, ele pode ter problemas. E o casamento pode passar por problemas. Então, assim, eu acho que uma coisa importante é que vai passar. E você, nesse momento, ser parceiro da sua mulher. E sua mulher ser seu parceiro. Vamos dividir o que a gente faz junto. Eu acho que você precisa pensar como 2 trabalhadores que tem algo a fazer. Sim. O que é que você precisa fazer? Tem hora que é linha de montagem mesmo. Linha de montagem. Tu troca a fralda, eu faço comida, vai aqui. E é que tá. E esses casais que têm filho pequenos, a gente já teve, a gente precisa entender que o nosso momento de descanso vão ser depois que as crianças dormirem. Porque, assim, no nosso caso, a gente não tinha rede de apoio, né? Não Nossas tinha rede mães... de apoio. A tua mãe morava longe, né? Não era um lugar assim que era perto para vou ali deixar o menino. Não era, tinha que pegar o carro e ir para longe. A minha mãe morava perto, mas ela tinha muitas atividades, ela era muito ocupada. Então, assim, no final, nós somos filhos únicos, então não tinha nem, tipo, uma irmã minha para deixar, um tio. Era meio complicado. Então, qual era a nossa saída? Eu acho que foi muito feliz o que a gente fez, foi muito legal. A gente, desde pequenininho, a gente educou nossos filhos para dormir cedo. Então, 8h30, lembra? 8h30. 8h30 era a hora de ir pra cama. Conta historinha. Não estou com sono, meu amor. Você não é obrigado a dormir. Mas Exato. você vai pra sua cama. E assim, reclama, acha ruim, tudo. Não posso fazer nada. Que é um momento que Débora fez muito bem isso. E talvez eu não tenha feito porque eu não tinha uma referência, mas ela lia muito com os meninos. Então, existia uma expectativa das crianças de irem para o quarto, porque naquele momento eles iam ter a atenção de Débora. E às assim, vezes eu participava... não é jogar o menino, né? Não, ter um momentozinho. Ter um momento, Débora orava, Débora, né, leu as Crônicas de Nárnia, o quê? 1 ou 2 vezes para os meninos. Crônicas de Nárnia, se vocês não sabem, na verdade são vários livros, mas tem um volume único que é enorme. Do C.S. Lewis, então assim... Gente, só do tempo que vocês lerem Crônica de Nárnia com os meninos... entrou na faculdade. Danou-se. Então assim, os meninos liam, a gente lia muito antes de dormir, então existia aquela expectativa. E dormir não era tão ruim porque manhã ia estar com a gente contando história. Tanto é que até hoje, o nosso filho mais novo tá com 17, faz 18 anos daqui a 3 meses. E até hoje, na hora de dormir, ele me chama para dar um beijo de boa noite. Às vezes eu tô na sala, já sentada, começando a descansar, ele manda uma mensagem pra mim pelo WhatsApp. Mãe, vem. Aí eu vou, não leio mais historinha,
Mas Porque até hoje ele fica lê, né? preservado o beijinho de boa noite. E o mais velho nem mora mais comigo, mas uma vez ou outra que ele vem aqui em casa, Ele vem pedir a também, bênção e tal no também tem esse quarto. momento. Eu vou lá nele e dou o beijinho de boa noite. Então, uma coisa muito importante, sempre quando os meninos iam dormir, a gente tinha uma comidinha escondido, a gente tinha um filme que a gente já separava, uma série. Tenha um esconderijo de comida. Vai ficar muito tarde, pode ficar de fato difícil, mas não abram mão. Seja um Muito tarde, episódio. entre aspas, porque se os meninos dormem de 8h30, não sei se digamos pra aí essas que você famílias. organiza uma outra coisa até 9 horas, você pelo menos faz alguma coisa de 9 às 10h30. Não permitam que não tenha nenhum momento. Vai ser 1 hora, seja 1 hora. Se vai ser 2 horas, seja 2 horas. Porque é o único tempo que vocês vão ter para se fortalecer como casal. Nem que vocês comam uma pipoca juntos, gente. Não precisa ser nada muito elaborado. Não precisa, tipo, abrir um vinho caro. nem Mesmo que nada. você não tenha Uma dinheiro. pipoca. Exatamente. Mesmo Uma que você não tenha dinheiro para pipoca. comprar uma pizza, você não tenha dinheiro para. Você faz alguma coisa em casa. Então a gente fazia muito isso. A gente preparava muita coisa em casa e a gente tinha o nosso momento. Isso Também, ajudou muito a segurar a onda, assim, a ter perspectiva de que ia passar. e os meninos também ficavam sabendo, não é o momento de banho e pai. Eles precisam desse momento. Então criou muito essa consciência, assim. Pai e mãinha tem um momento. Painho e manhã não são apenas painho e manhã. Eles também Eles também são são um marido casal. e mulher. E isso é muito importante também para a criança, para que ele possa saber, não, eu tenho um pai e mãe. Sim. Eles são um casal. Você, se você não sabe, vou lhe dizer agora. Você não é papai, você não é mamãe. Ainda que esse seja um dos papéis que você desempenha na sua vida, você também é cônjuge, né? Marido você é e mulher. marido, você é mulher, Exatamente. não esqueça isso. E aí é uma palavra principalmente para as mulheres. Porque eu sei que a gente, mulher, tem essa tendência de se envolver demais com os filhos. A gente maternidade. fica meio choca, né? Eu sei que logo, principalmente quando os bebês são bebês, quando os filhos são bebezinhos, a gente tem aí esse banho de hormônio que a gente recebe, que deixa a gente... E a natureza é maravilhosa, né? Deus faz tudo perfeito. Porque se não fosse assim, a gente não ia ser tão cuidadosa com nossos filhos. Então, esses hormônios são para preservar a vida deles. Exatamente. Mas a gente precisa ir aos poucos retomando, né? Reassumindo o nosso papel de esposa, de companheira, namorar, beijar na boca. sabe? Se Ter arrumar. uns beijinhos, se arrumar. Não deixem de se arrumar, junto. não E quando eu deixem digo de cuidar arrumar, de vocês. gente, faz meses que eu não vou no cabeleireiro. Não é se arrumar de ir no cabeleireiro, é se dar o Gastar trabalho dinheiro. de pelo menos Se cuidar. passar um batonzinho, A sabe? gente já visitou alguns casais, sobretudo no campo, enfim, casais que a gente dá mentoria, que a gente acompanha, e a gente viu que logo se separaram e porque existiam problemas como esse que a gente trouxe. Né? Um se arruma muito, um se cuida muito, o outro está desleixado, está largado. É muito importante que a expectativa esteja alinhada. É muito importante que o casal sonhe junto. Sim. Alinhar o sonho é muito importante. Sim. O que é que eu quero? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o que é que a gente quer fazer junto, enquanto vida financeira? Enquanto vocês tiverem sonhos juntos, eu acho que é mais fácil superar as crises. E falando em se cuidar, só deixando claro, homens, a gente gosta de cheirar um cangotezinho assim, cheiroso, perfumadozinho, perfumado, tá? Passem perfume. Eu tenho a sorte de ter um marido muito cheiroso, então homens... Fica a dica. Mas eu não era não. Eu nunca gostei de usar perfume, então é muito importante também você ouvir a pessoa, né? Sim, por exemplo, o que a pessoa gosta. Débora disse, caramba, me deu um perfume de presente, ou seja, somebody love, né? Alguma coisa ela tá querendo falar, né? Então, assim, são coisas que eu não gosto, mas ela gosta. E por ela gostar, eu passei a gostar. Sim. Porque eu tenho que me satisfazer na minha esposa. Que vem aquele princípio de ter empenho de fazer o outro feliz, né? Exatamente. Se isso faz bem para Débora, me faz bem. Então hoje eu tenho o hábito de me tomar um banho gostoso e botar um perfume. Tem o perfume de andar na rua, normal, de dia a dia, e tem o perfume que é o meu. Exatamente. Tem o que é o da hora de dormir. Que é o perfumezinho que ele coloca pra ficar em casa só comigo. Exatamente. É engraçado porque
a gente vai fazer 20 anos de casamento e o meu desafio, praticamente que diário, é conquistar a minha mulher. É fazer minha mulher feliz. Então, muitos homens que vêm para o casamento, e muitos homens mesmo que eu conheço, têm esse tesão, essa vontade de querer conquistar mulheres, de querer transar com mulheres, de admirar mulheres, de chavecar mulheres. De se sentir admirado. Tem homem que é viciado, né, nesse muito jogo da conquista. Muito. Eu quero dizer para você, homem, isso só vai ferrar com a sua vida, isso só vai atrapalhar a sua vida, porque você casou, você tem uma mulher bonita, uma mulher que ama você. Que você escolheu. Que você escolheu. Por algum motivo você escolheu que ela, é mãe, né? Dos seus filhos, que você já está acostumado, que você conhece. Então, assim, tudo isso que você gostava de fazer antes de ser casado, faça para sua esposa, faça para sua mulher, porque fora disso vai dar errado. Sim. A Bíblia diz, né, que o homem deve se alegrar com a mulher da juventude. Exatamente. Que os mananciais dele devem ser para ela. Exatamente. Isso é bíblico, gente. E aproveitando, falando da Bíblia, né, eu fiz um vídeo esses dias do texto de 1 Pedro que diz que o homem que maltrata sua mulher tem as suas orações interrompidas. Sim. Então tem muito homem exercendo o seu ministério na igreja. Pagando de santão. Exercendo o seu ministério missionário. Um dia desse eu estava dando mentoria a uma mulher que estava se divorciando de um homem que trabalhava como obreiro na igreja. E ele mesmo maltratando a sua mulher, ele trabalhava. Eu quero dizer a você que você está perdendo o seu tempo, porque a Bíblia diz, no livro de 1 Pedro, que Deus não escuta o que você está falando. Deus nem tão pouco vai ver o que você está fazendo, porque Deus, ele só ouve a oração do homem que faz bem a sua esposa. E outra coisa, não pense aí que maltratar é bater, xingar, não. Maltratar é fazer qualquer coisa que traga tristeza ao coração da sua mulher. Então é muito importante também que o casal tenha uma vida de oração, né? Trazendo mais para o lado espiritual também. O casal, ele precisa, e aqui eu estou dizendo para você, minha mulher é uma sacerdotisa, né? A Bíblia diz que o véu foi rasgado e o Espírito Santo agora habita em nós. Minha mulher é uma sacerdotisa, eu sou um sacerdote. Eu preciso ter a consciência de que eu tenho uma sacerdotisa na minha casa, né? Esses dias eu estava doente, estava me sentindo mal, né? Orando, senti que era algo espiritual, eu me ajoelhei, disse, Débora, abre as mãos. Coloquei óleo na mão de Débora e Débora colocou a mão sobre a dor que estava nas minhas costas. Na mesma hora, a dor passou. E tinha um caroço, né? Tinha um caroço nas minhas costas. Enquanto eu tava orando, ficou quente, ficou bem quente. Você sentiu. E o caroço se desfez na mão de Débora. A pele ficou reta de novo. Foi um negócio impressionante. E é muito interessante isso, porque nesse crentez da vida, em que o homem é o cabeça, o homem é o giraia, o homem é o super-herói, a gente precisa entender, gente, que Jesus morreu na cruz por mim e por Débora. Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado e o Espírito Santo desceu sobre mim e minha esposa. Temos responsabilidades na nossa casa de estar ajudando um ao outro, de estar pregando um para o outro. Né? Aqui na nossa casa, quando eu saio para viajar, a minha mulher ora por mim. Quando ela vai pregar em algum lugar, eu oro por ela. Quando um de nós dois está fazendo alguma coisa de errado, a gente exorta um ao outro em amor. A gente exorta em amor. Não faz isso, Débora. Carlinhos, não faz isso. Carlinhos, esse não é o caminho. E aí é que tá. Quando você vence esse espírito de concorrência que a maior parte dos casais tem, você pode usufruir de ter uma pessoa que pode ser boca de Deus na sua vida. Sim. E outra coisa, uma pessoa de casa. Né? Uma coisa é você ser surpreendido, sendo exortado ou sendo julgado por alguém que não é de Deus ou fazendo vergonha ao evangelho. Né? Quando a minha mulher ela me exorta, ela está sendo Deus na minha vida. Então é muito importante, você que é homem, machista, acha que só você é utilizado por Deus, você precisa entender. Inclusive na nossa casa, os nossos filhos também, né, são muito usados por Deus para que o nosso ministério prospere. Né? Carlinhos já foi usado, o Gabriel já foi muito usado por Deus e ainda são usados para falar para a gente, né, na nossa casa. Então, é muito importante que você vença esse processo, né, e você entenda que Deus, ele é o Deus da sua casa.
Amém. Então, a gente pode entrar aqui numa outra parte, que é assim, como enfrentar uma crise. Porque... De forma mais prática, diante de tudo que a gente falou. A gente já vai para 1h05 de podcast. Mas tá bom a conversa, né? Tá bom o papo. Mas a gente faz o podcast número 2 depois, falando sobre vida financeira. Acho que vai ser um podcast só para isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode dizer aqui é o seguinte, é entender que as crises, como a gente já disse antes, elas sempre vão acontecer. A gente disse isso no começo e a gente vai dizer isso para você agora. Onde tem gente... Tem crise. Vai ter crise, porque vai haver enfrentamento. E aonde tem crise, tem transformação. Como você falou, são pessoas que têm histórias diferentes, que têm formas de ver o mundo diferentes, que têm sonhos, às vezes, diferentes. Então, a gente precisa saber que isso vai ter que ser alinhado de tempo em tempo, e esse alinhamento a gente pode chamar de crise. E aonde tem crise, tem separação ou transformação. Porque todo mundo que entra em crise, ou a pessoa se acovarda e sai, ou a pessoa sai dali muito mais fortalecida. O casal, né? Então, assim, a primeira coisa é mantenha calma. Mantenha calma. Uma coisa que a gente sempre aconselha para os casais que vêm buscando, né, conversar com a gente é que não se decide nada na hora da crise. Cuidado com o que você fala. Aquele exemplo dos barcos, né? Então, o tempo de fazer as coisas, de tomar decisões, de alinhar, de construir, é em terra firme. No meio da tempestade, você vai sobreviver, segurar a onda. Então, assim, não tome nenhuma decisão definitiva no meio da crise. Como você estava falando, tomar cuidado com o que fala, né? Não fazer ameaças. Normalmente, não ameaça, não fala sobre separação. Isso. Porque muitos casais estão cansados porque o tempo todo se aperta o botão vermelho. Até que chega uma hora que é uma palavra como qualquer outra. Gente, entenda, divórcio é palavrão. Divórcio é tristeza, divórcio é morte. Exatamente. A etimologia da palavra separação, ela vem da palavra morte. Então, assim, lógico que a gente sabe... É muito engraçado isso, né? Sim. Porque a gente fala de separação, desculpa te interromper, Não. mas, por exemplo, quando a gente se separa de Deus, a gente morre. Uma árvore se separa da terra, ela vai morrer. Exatamente. Se o peixe sai da água, ele morre. Se a árvore sai da terra, ele morre. Sempre uma separação da fonte da vida, né? E às vezes os casais, quando se separam de Deus, isso pode também afetar a sua relação. Com certeza afeta, né? Por isso você precisa estar sempre em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus, nem estar em comunhão com a igreja, são coisas diferentes. Porque tem gente que está mal no casamento e continua trabalhando na igreja, mas você está em comunhão com Deus para que o Espírito Santo guie você. Sim. Faça você se arrepender, faça você voltar atrás, faça você pedir perdão, faça você fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Sim. Então é muito importante isso, né? Então, assim, manter a calma, não dizer nada que vai ferir o outro, não jogar com a palavra divórcio. Parece que, assim, hoje em dia, não, qualquer coisa, se quiser eu vou me embora. Porque às vezes não é nem a palavra que é dita, mas é insinuada. Então acaba que dá no mesmo, né? Então, assim, não fala isso. Lógico que a gente sabe que existem alguns casos em que o divórcio tem que acontecer, principalmente quando há violência, quando há abuso, quando são realmente casos mais extremos. Não é que a gente seja contra isso, a gente é a favor para preservar a vida. Exatamente. Né? É um recurso extremo para salvar a vida. Exato. Mas a gente acredita que muitos divórcios poderiam ser evitados se houvesse um pouco mais de sabedoria. E uma dessas ações que demonstram falta de sabedoria é você ficar jogando fácil aí a possibilidade do divórcio. Gente, isso é muito triste. Não eu quero me isso. separar, eu vou me embora dessa casa. E assim, não tá feliz, qualquer coisa eu vou me embora. Você joga na cara do outro, assim, que... Porque, na verdade... Ele se sente desvalorizado. Muitos dos divórcios que acontecem é porque você quer que a pessoa se adapte
a sua forma errada de viver a vida. E você precisa entender. Se você tem um problema e precisa ser resolvido, você vai se separar, você vai arrumar outra pessoa e esse problema vai continuar com você. Vai seguir junto com você para a vida toda. Exatamente. Então, às vezes, você se casa 1 milhão de vezes porque, na verdade, você quer arrumar uma pessoa que tolere você. Que não se ame o suficiente para aguentar uma coisa que é inadmissível, né? Exatamente. Então tem muita gente dizendo eu vou me separar. Por quê? Porque fulano é muito cheio de frescura. Na verdade, ela quer viver num lugar vivível, arrumado. Na verdade, ela não quer conviver com alguém que grite com ela. Na verdade, ela quer viver com alguém que seja homem, que assuma a responsabilidade, que não fique com molecagem. Então, às vezes, quando eu estou dando aconselhamento, eu digo, olha só, tu estás vendo defeito da pessoa, resolve o teu problema, que 100% do problema agora só vai ter 50% para resolver. Sim. É uma matemática. Dos 100%, né, do problema, você resolve o seu, você agora tem 50%. Sim. E a maior parte das pessoas tentando resolver esses problemas, descobre que está resolvendo o problema todo. Sim. Tem uma outra coisa que é importante, assim, quando você está vivendo uma crise, né, para enfrentar, é buscar prestar conta a alguém. Você já tinha começado a falar sobre isso, é o princípio da mentoria, né? Ter alguém próximo, alguém para quem você vai prestar conta, para quem você vai falar dos seus sentimentos, alguém que possa aconselhar você. E aí, assim, já que o nosso público, né, são pessoas cristãs, eu acho que a gente pode dizer que busque alguém comprometido com Cristo, alguém que tenha uma vida exemplar, alguém que seja exemplo de amor, de honestidade. Muita gente, eu pergunto, tá tudo bem? A pessoa diz que tá, e a gente sabe que não tá. E muitos líderes, né? Eu aconselho muitos líderes que cuidam de pessoas e não se permitem serem cuidados. Cuidado, né? É muito difícil isso, porque você vai morrer, você vai acabar se prejudicando. Então, busque pessoas que possam, naquele momento, existem problemas que os dois não vão conseguir resolver sozinho. É necessário uma intervenção. Sim, e assim, gente, eu falo por experiência própria. A gente buscou... Não é fácil você se expor. Não é fácil você estar diante de alguém e admitir seus erros. E mostrar quem você é. E falar do seu lado mais feio, né? Mostrar o quão pecador você é. Mas isso é uma é o único dor, caminho. É um incômodo que vai gerar vida. Né? Isso é uma coisa que dói para a vida. E você pode simplesmente se separar por nada. Você só precisa ter cuidado em quem é essa pessoa que você vai escolher. Porque assim, só o fato de ser, dando um exemplo aí, um presbítero da sua igreja não vai dar a essa pessoa autoridade para ajudar você. Busca um casal que possa estar aconselhando. É muito importante novos casais estar caminhando com outros casais. Um casal que você elege. Nem sempre vai ser seu pai e sua mãe, mas há um casal que você elege como um casal que pode influenciar bem na sua vida. Tenha um homem, se você é homem, que você possa confiar, que você possa abrir seu coração, que você possa falar sobre um trauma do seu passado, que você possa confessar algum pecado, né? A Bíblia diz confessar uns aos outros, né? Sim. É muito importante a gente ter esse lugar. Mulher também, tem outras mulheres. Evite homem se aconselhar com mulher. Gente, isso é básico, pelo amor de Deus. Não se aconselha com uma pessoa do sexo oposto. Tem muita gente que nesse momento de fragilidade, na vida sexual, num casamento, vai se aconselhar com mulher e o homem acaba caindo. Porque é uma época, não é uma época, é uma fase em que você tá confuso, você não tá raciocinando direito. Então é muito fácil você transmitir essa carência, você transferir e jogar para essa pessoa que tá aconselhando você e que diante de você, se alguém tá lhe ajudando, parece ser uma pessoa perfeita. Então você começa a comparar com o seu parceiro, com quem você já tá em crise, e aí o seu parceiro sempre vai sair perdendo. Gente, é uma armadilha terrível. Não se aconselha com uma pessoa do sexo oposto. Busque casais, busque alguém que você possa conversar. Você precisa ter alguém, não caminha sozinho, porque essa pessoa simplesmente pode rodar uma chave na sua cabeça e fazer você mudar completamente de perspectiva. A gente já está indo para o fim agora, né? Sim. A gente já passou aqui de 1 hora e 15 minutos. Sim.
Uma outra coisa é não piorar as coisas provocando o outro. Palavras ferem. Então, se você está no meio de uma crise, você precisa ser aquela pessoa que vai trazer paz. A Bíblia diz, né? A resposta branda, a palavra dura, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, você, nesse momento, tem que tomar a decisão se o outro está estressado, de ser um pacificador. Exatamente. Equilíbrio. Se um está muito estressado, você vai ter que ser um pacificador. Né? Exatamente. É isso, buscar esse equilíbrio. Uma outra coisa é não expor o parceiro falando mal, principalmente para a família, né? Não falar mal, segura aí. Você vai buscar uma pessoa para aconselhar e nesse momento, nesse lugar seguro, você pode falar das coisas que estão afetando, mas evita ficar expondo, falando exatamente, em público, na internet, isso é muito feio. Rede social. Dando indireta em rede social, gente, pelo amor de Deus, cresce. Não envolver os filhos. Não envolver os filhos. Não sair importante. Contando detalhes da vida do casal. Faça sempre filhos. Isso num quarto, num lugar fechado. Eu acho que a gente pode passar a noite aqui falando, né? Eu acho que a gente precisa ter um número 2, um podcast número 2. E se você chegou aqui até agora, já deixa um comentário. Galera, adorei e eu quero um número 3, né? Esse aqui já é o número 2. Para a gente estar conversando mais. Eu não queria que fosse um podcast de 2, 3 horas para não cansar vocês, mas a gente vai ter outras oportunidades e a gente também vai estar trazendo um podcast sobre vida financeira, que é um dos grandes motivos hoje de separação no mundo. Eu acho que a gente fechou hoje, né, com alguns conselhos que a gente já deu muito importantes. E eu acho que esse podcast é um podcast para você compartilhar, né? Se você chegou aqui até agora, se você assistiu sozinho, compartilha. Se você pode assistir com o seu marido ou a sua esposa, senta os dois, prepara uma pipoca gostosa. Mas é muito importante você estar sempre ouvindo casais mais experientes, com mais tempo, que já venceram algumas etapas. E agora a gente pode chegar para vocês, né, e dizer, caramba, tem jeito. A gente conseguiu chegar até aqui, de fato, ultrapassando essas barreiras, né? Seguindo esses conselhos, e a gente está começando já a vislumbrar aí, né? o 20º ano de casamento, né? No ano de 2023. Beleza? Então, para você que chegou aqui até agora, né? Quase 1h18 de podcast, que Deus abençoe você, abençoe a sua relação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho, mas tem um botãozinho assim que é uma setinha, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda para alguém que está em crise, manda para um outro casal, e a gente está aqui há 1 hora falando, não é porque a gente quer aparecer, não é porque a gente quer estar na internet, é porque de fato a gente quer que você continue casado e que sua família seja uma bênção, né? Não só para você, mas para os seus filhos, para as suas próximas gerações. Amém? Um beijo. Que Deus abençoe gente, vocês. E eu vou me embora porque hoje é sábado e eu vou namorar, né, meu filho? Hoje é sábado. Vamos embora, gente. Um beijo. Tchau, tchau.